O calvinismo é uma das tradições teológicas mais influentes da história cristã. Originado das doutrinas de João Calvino, um dos principais reformadores protestantes do século XVI, o calvinismo tem sido um ponto de debate e reflexão para cristãos de todas as eras. Dentro dessa tradição, os chamados 5 pontos do calvinismo surgiram como uma resposta ao arminianismo, um movimento teológico que questionava certos aspectos da soberania de Deus na salvação. Esses 5 pontos são frequentemente resumidos pelo acrônimo TULIP, representando depravação total, total depravity, eleição incondicional, unconditional election, expiação limitada, limited atonement, graça irresistível, irresistible grace, e perseverança dos santos, perseverance of the saints. Vamos explorar cada um desses pontos detalhadamente, compreendendo suas implicações bíblicas e teológicas. A depravação total ensina que, devido à queda de Adão, toda a humanidade nasceu em pecado e está espiritualmente morta. Isso significa que o ser humano, por sua própria natureza, é incapaz de buscar a Deus sem a intervenção divina. Textos bíblicos como Romanos 3:10 da manhã 12 e Efésios 2:1-3 deixam claro que ninguém busca a Deus por conta própria e que nossa inclinação natural é para o pecado. Essa doutrina não significa que todas as pessoas sejam tão más quanto poderiam ser, mas sim que o pecado afetou todas as áreas do ser humano, sua mente, vontade e emoções. Sem a graça de Deus, o homem não pode escolher a Deus. A eleição incondicional afirma que Deus escolheu, antes da fundação do mundo, aqueles que seriam salvos, sem levar em consideração qualquer mérito ou ação futura dessas pessoas. Essa eleição é baseada unicamente na vontade soberana de Deus. Em passagens como Efésios 1:4-5 e Romanos 9:11 da manhã 13, vemos que a eleição é um ato divino de misericórdia, independente de qualquer ação humana. Essa doutrina enfatiza que a salvação não é conquistada por boas obras ou por uma decisão humana, mas é um dom gratuito da graça de Deus. A expiação limitada, também chamada de redenção particular, ensina que Jesus Cristo morreu na cruz especificamente pelos eleitos de Deus. Isso significa que a obra da expiação foi plenamente eficaz para garantir a salvação daqueles que Deus escolheu. João 10:11 da manhã e Mateus 1:21 da manhã indicam que Cristo veio para salvar seu povo e que sua morte não foi uma tentativa de salvação universal, mas sim uma obra consumada para os que foram escolhidos. Essa doutrina pode ser controversa, mas sustenta que a cruz não torna a salvação possível para todos, ao contrário, ela efetivamente salva aqueles para quem foi destinada. A graça irresistível ensina que quando Deus chama um indivíduo à salvação, esse chamado é eficaz e não pode ser resistido. Isso não significa que Deus força as pessoas a crerem contra sua vontade, mas sim que Ele muda seus corações de tal maneira que elas desejam vir a Cristo. João 6:37 da manhã e Atos 4:14 da tarde mostram que quando Deus chama alguém, essa pessoa inevitavelmente responde positivamente, pois a graça de Deus transforma seu coração e sua mente. A perseverança dos santos afirma que aqueles que verdadeiramente foram salvos nunca perderão sua salvação. Deus os preserva e os mantém firmes na fé até o fim. João 10:28 da manhã 29 e Filipenses 1:6 garantem que Deus completará a obra que começou nos crentes, e que nada pode separá-los do amor de Cristo. Isso traz grande conforto aos cristãos,
pois significa que sua salvação não depende de seu próprio esforço, mas da fidelidade de Deus. Esses 5 pontos formam a estrutura do calvinismo e destacam a soberania de Deus na salvação. Ao compreender essas doutrinas, somos levados a confiar mais na graça de Deus e a viver para sua glória. Se desejar aprofundar-se ainda mais nesses temas, continue estudando as Escrituras e buscando o entendimento da maravilhosa graça de Deus.